Comprar um jogo novo no Nintendo Switch ou em outro videogame é sempre um investimento que precisa ser feito com a maior prudência possível, pois comprar no impulso pode fazer você pagar caro ou investir num jogo que não vale o valor cobrado para você, pois o investimento passa a ter um valor diferente a cada jogador, pois temos as nossas preferências. Enfim, nesse vídeo quero te ajudar a descobrir os melhores preços, quando vale a pena comprar mídia física ou digital e quando o jogo está em português ou não. Vamos lá para as informações que eu reuni para você. Vou começar pelo ponto mais fácil, que é descobrir se o jogo tem legendas em português do Brasil, pois sabemos que os exclusivos da Nintendo ainda não têm português do Brasil. Vamos ter o nosso primeiro jogo da Nintendo na nossa língua no lançamento do Mario Party Superstar, ainda nesse mês de outubro de 2021. Se você estiver assistindo esse vídeo no futuro, já deve estar jogando esse jogo com a sua família sem precisar traduzir nada, pois está na nossa língua nativa. Mas, para você descobrir, basta acessar o site da Nintendo no Brasil, que está vinculado diretamente à eShop, e ir na área de busca e digitar o nome do jogo. Quando a página abrir, vá até a parte inferior e veja os idiomas disponíveis. Aqui vão estar todas as legendas do jogo, em alguns casos dublagem, mas nesse caso a melhor forma é tendo o jogo para conferir ou notícias do jogo em si, pois as informações dessa página é em relação às legendas. Você pode ter as mesmas informações indo na eShop pelo videogame, procurando o jogo e indo à parte inferior da página também, onde tem os idiomas. Então, sempre te recomendo verificar os idiomas do seu jogo quando ele entra na eShop. O que é bom ficar claro, que o jogo, quando é anunciado, nem sempre entra no mesmo dia do anúncio na eShop. Algumas vezes você precisará aguardar ele entrar na loja da Nintendo junto com o preço digital do jogo, que eu vou falar agora. Para quem compra jogos digitais, a eShop tem promoções semanais, que dependem das desenvolvedoras, como Capcom, Ubisoft, Bandai e a própria Nintendo, por exemplo, onde não temos dias certos, variando as promoções e os descontos conforme a desenvolvedora. Esses preços, quando o jogo não é exclusivo da Nintendo, não é a Nintendo que coloca o preço, mas sim a desenvolvedora. Alguns jogos lançam com valor de R$ 299 e outros podem lançar com preços menores, como R$ 249 no Monster Hunter Rise, da Capcom, ou R$ 160 no Ni no Kuni 2, da Bandai. Então, o preço de lançamento e descontos variam de acordo com as proprietárias do jogo. E deixa eu falar dos exclusivos da Nintendo. Eles estão tabelados hoje no valor de R$ 299 na eShop brasileira. E quando tem descontos, eles não passam de 30% de desconto, ficando na faixa de R$ 210. Então, se planeja comprar jogos e mídia digital de empresas terceiras, te recomendo aguardar descontos, a não ser que deseje muito um lançamento, já que mídia digital você compra e tem um jogo no dia 1 de lançamento, não precisando aguardar a chegada do jogo. Já que mídia física não é vendida no Brasil oficialmente, então ficamos dependendo do importador e dos prazos de entrega, mas vamos conversar sobre isso logo mais. Existe um site chamado eShop Price, onde você consegue ver onde o jogo que você quer está mais barato, valendo citar que o Nintendo Switch não tem travas de regiões, te permitindo jogar um game de qualquer país. Contudo, estamos restritos a usar cartão de crédito internacional somente na região da América do Norte e do Sul. Então, sempre que for verificar os preços dos jogos no eShop Price, não se anime muito com preços mais baixos fora dos países que fazem parte da América, como Estados Unidos, México, Brasil e etc. Ao achar o seu jogo digital mais barato num outro país sem ser o Brasil, onde acredito que você fez o seu cadastro da sua conta Nintendo, você pode trocar de país a sua conta, indo no site da Nintendo, na sua área de perfil, nas opções é possível trocar o seu país. Depois que fizer a mudança, na próxima vez que acessar a eShop pelo videogame ou pelo site, você irá ser direcionado à eShop do país selecionado. Mas vale informar que você só consegue trocar de país se não tiver saldo na sua conta, mesmo se for um valor baixo, como 1 centavo.
ele vai impedir você de trocar de país. Então, se você compra jogos com gift cards, bem provável que tenha saldo na sua conta, que vai impedir a troca do país. O site Nindica, que vou deixar na descrição, te mostra os preços dos jogos na eShop BR e ainda tem gráficos mostrando os valores das promoções, datas que esses jogos atingiram os menores preços e detalhamento do jogo, similar à eShop. Então, também quero te indicar esse site, pois ele vai te ajudar a saber quando deve comprar o jogo ou esperar por uma promoção, pois muitas vezes ficamos nos perguntando qual o menor valor que um jogo já teve na eShop e fica complicado lembrar. Para isso eles armazenam esses valores para nós, um site incrível. Agora vou te mostrar um site que mostra informações de quanto tempo de jogo cada game tem, que podem te ajudar a tomar a sua decisão, já que o jogo é caro. Muitas vezes você quer a maior duração possível dele para você. O site How Long to Beat, que em português quer dizer algo similar a quanto tempo para zerar, mostra jogo a jogo o tempo médio que você leva para completar um jogo. Em alguns casos mostra o tempo médio para completar o jogo todo, como é o caso do Hollow Knight, que leva 26 horas para completar e 58 horas se a pessoa quiser fazer tudo disponível no jogo. É claro que em alguns casos, como o Mario Kart Deluxe, ele diz que o tempo médio para completar é 6 horas e para fazer tudo é 48 horas médias. Mas no caso de jogos com multijogador e cooperativo que nos fazem perder horas, esse tempo médio não se torna um bom parâmetro. Então as suas preferências podem fazer o tempo médio de Mario Kart chegar a mais de 200 horas facilmente. Mas é um ótimo site para você ter noção se um determinado jogo valerá o seu investimento ou será curto demais para o quanto você vai gastar. Para saber se um jogo é bom ou não, temos diversos sites de análise de jogos, mas vou te recomendar o Metacritic, caso não o conheça, pois lá você vê várias análises do mesmo jogo e tendo uma média de pontos que dizem o quanto esse jogo pode ser bem conceituado ou não. Mas vale citar, notas e críticas nunca serão superiores ao seu gosto pessoal. O que pode ser ruim para todos os críticos do mundo pode ser o jogo que não pode faltar no seu videogame. Então use esse parâmetro somente para tirar dúvidas, não para direcionar todas as suas compras, tudo bem? Vamos falar de mídia física? Quando compensa comprar a mídia física em vez da digital? Essa decisão depende. Eu vou te explicar como eu julgo e pode te ajudar. Se eu quero muito um determinado jogo, onde chego a ficar ansioso pelo dia do lançamento, eu compro a mídia digital, que tem preços tabelados na eShop. Caso não tenha ansiedade de jogar na primeira semana, a mídia física ela não é vendida oficialmente no Brasil, então o preço médio que você irá gastar é R$400. Isso mesmo, um valor salgado para o nosso bolso, mas em alguns casos você achará promoções que deixam o jogo por menos de R$300 fora o frete. Então te permite parcelar e ter o jogo físico na sua prateleira, deixando ainda você revender o jogo caso não goste dele. Então, em casos que você não tem certeza se o jogo vai te agradar, a mídia física te permitirá passar o jogo à frente, pegando o valor que gastou, pois os jogos da Nintendo têm uma vantagem: eles não perdem valor com tanta facilidade. Isso mesmo, se você procurar hoje Zelda, vai achar ele no mesmo valor de jogos da Nintendo sendo lançados hoje. Não só por não termos a mídia física oficialmente no Brasil, mas pela política da Nintendo, onde seus jogos perdem pouco valor com o tempo, se tornando até raridade alguns jogos depois de alguns anos, valorizando ainda mais a mídia física. Então, aqui é outro fator, a mídia física pode valorizar com o tempo, valendo a pena pensar em adquirir um determinado jogo pelo seu valor futuro, como foi a coletânea de jogos 3D do Mario, onde foram produzidas poucas unidades físicas justamente para se tornar um item de colecionador. E se os preços da mídia física forem próximos da mídia digital, aqui eu recomendo a mídia física, pois ela tem a chance de revenda e valorização. A mídia digital é atrelada à sua conta, não podendo ser repassada ou emprestada, pois nas regras de uso da mídia digital da Nintendo, fica claro que não pode ser locada ou revendida por terceiros, te deixando até mesmo com a possibilidade de banimento. Então, por segurança te recomendo andar na linha.
E mesmo que a diferença seja pequena da mídia digital para a física, vá de versão física. Agora, se o valor da mídia digital for 50% ou até mais da física, não pense duas vezes. Compre a mídia digital, pois mesmo que consiga comprar a mídia física usada, dificilmente estará com 50% do valor, ou se comprar nova e for revender, irá ter uma perda na hora da venda. Então, 50% de desconto ou mais é válido ir de digital. Acho que já falei demais por hoje, eu vou ficando por aqui. Eu torço que o conteúdo tenha te ajudado, mas se faltou algo, coloca aqui nos comentários, você pode ajudar outras pessoas que passarem por aqui. Você faz como para comprar os seus jogos? Usa alguma dica que eu não deixei no vídeo? Coloca o seu modo de pensar para comprar jogos aqui nos comentários, pois tenho certeza que alguém vai passar e vai curtir o seu pensamento. Abração e até mais!